Cara, recentemente aconteceu um caso que saiu em alguns sites de notícia que você consegue encontrar aí na internet. Um caso aí, um escândalo em que surgiram várias denúncias de crimes sexuais contra vários mestres de uma das maiores organizações de capoeira do Brasil e do mundo. Então, nesse vídeo aqui eu vou comentar um pouco sobre isso, porque tiveram algumas coisas que me chamaram muito a atenção e precisam ser comentadas. E vou falar também o que isso tem a ver com você. Bom, primeiro eu já publiquei um artigo e um vídeo aqui no YouTube falando sobre 11 sinais de abuso sexual que você pode identificar em academias de artes marciais e assim poder prevenir que esse tipo de coisa aconteça. E eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu sei que tem muita gente que não gosta que fale sobre esse assunto, que acha que é ruim para as artes marciais, que mancha o nome, esse tipo de coisa, sempre aparece alguém que fala isso. Mas o que mancha o nome de verdade é você não falar sobre isso, porque na medida que a gente ignora, que a gente deixa esse assunto de lado, joga para baixo do tapete, a gente está permitindo que essas coisas aconteçam. Então a gente precisa conversar sobre isso, porque uma das melhores maneiras, se não a melhor, de prevenir esse tipo de coisa é justamente a educação e a consciência a respeito desse assunto. Bom, eu não quero falar sobre o caso específico em si, mas sobre alguns detalhes que me chamaram a atenção, porque eu já vi em outros lugares, em outros casos que você encontra aí na internet também. Aliás, se você quiser saber alguns desses casos para você não achar que isso é caso isolado, que aparece só uma vez aqui ou ali, se você acessar o meu artigo, lá tem links para várias outras matérias falando sobre isso e mostrando como isso é comum e como existe um padrão na forma como isso acontece, e se tem um padrão isso pode ser identificado. Bom, então vamos lá. Uma das coisas que me chamou a atenção é a relação de professor e aluno, às vezes até com a família do aluno, e é uma coisa que tem que tomar bastante cuidado. Então, que tipo de relação é essa? Existe, nesses casos, foram vários casos, são vítimas tanto do sexo feminino, né, tanto mulheres quanto homens foram vítimas desses crimes. E uma das características é o professor falar que o aluno é como um filho para ele, né? Então isso é uma característica que está em vários casos de abuso, de assédio, inclusive não só de abuso e assédio sexual, mas assédio moral também, violência psicológica, porque é uma brecha que o professor encontra e ele usa isso para poder conseguir certas vantagens dos alunos. Então quando você vê o professor falando, o aluno é como um filho para mim, ou o aluno vai lá e fala, o professor é que nem um pai para mim. Cara, se é um aluno menor de idade, se for o seu filho, por exemplo, se for criança, se for adolescente falando isso, toma cuidado, observa, porque isso dá muita brecha para vários casos, né, vários tipos de violência e de assédio. E outra coisa é a relação com a família, né? Muitas vezes esses professores, esses mestres, eles conseguiram a confiança da família, às vezes tinha um relacionamento com a mãe de um aluno, por exemplo, ou frequentava a casa do aluno, e assim acabava conseguindo a confiança, e aí quando acontece isso você nunca vai imaginar que o professor, que o mestre vai fazer alguma coisa, porque você fala, eu conheço ele, não, ele vem em casa, imagina, conheço a pessoa de perto, ele não vai fazer isso, né? Então você não imagina, você nunca imagina, você passa a confiar na pessoa, você conhece só o lado que ela quer mostrar para você, né? E ela mostra todo o lado bom para você nunca desconfiar das outras coisas que ela faz, porque aí na hora que surge uma denúncia, fica fácil das pessoas falarem, não, imagina, conheço professores, não pode ser verdade, né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Mais um outro cuidado, e isso é uma coisa
bastante absurda até, que é aluno dormir na casa de professor. Frequentar a casa do professor, dormir na casa de professor, pior ainda, assim, é muito complicado. Quando você tem um aluno menor de idade, né, porque esses casos, esses abusos, a maioria das vezes acontecem com crianças, com adolescentes, ao invés de adultos, porque são pessoas mais vulneráveis, né? Ainda não tem tanta consciência do que está acontecendo. Às vezes a pessoa vai descobrir, vai entender o que aconteceu anos depois, 10 anos depois, não sei, sabe? A pessoa já está adulta quando ela compreende aquilo que aconteceu quando ela era criança, quando ela era adolescente. Então, essas são as pessoas mais vulneráveis. Então, se você é pai de adolescente, de criança, e aí você permite que essa criança e adolescente frequente a casa do professor, durma na casa do professor, toma cuidado. Não é uma coisa normal, sabe? Então, isso foi uma coisa que aconteceu bastante, né? Nesses casos que foram denunciados, tiveram várias situações assim, de aluno dormir na casa do professor, no sítio do professor, algum lugar assim. Então tem que tomar alguns cuidados com relação a isso. Então, não deixar o seu filho frequentar ou dormir na casa do professor é um deles. Se é adulto, a pessoa toma as decisões dela lá, né? É outra coisa. Agora, se esse aluno é menor de idade, se essa pessoa é menor de idade, então você como adulto não pode deixar que isso aconteça. Então, viagem da academia para campeonato, por exemplo, para eventos, é importante que essas pessoas não vão no quarto do professor, não divida quarto com o professor. Você não pode deixar seu filho dividir o quarto com o professor, ou ir até o quarto do professor também, o professor fechar a porta, assim, se é uma confraternização, tá todo mundo lá dentro do quarto, tá o time inteiro, tudo, é uma coisa. Agora, se não é, ir no quarto de uma criança, um adolescente, ir sozinho no quarto do professor e ainda com porta fechada, você não tem como saber o que está acontecendo lá dentro. Muitas vezes você não vai nem desconfiar. Então, se o professor recebe o aluno dentro do quarto dele, ou vai dentro do quarto do aluno, a porta tem que estar aberta, para que todo mundo possa ver, possa entrar, possa saber o que está acontecendo. Mas é melhor que não vá. Tem situações que não tem como, você estar num campeonato, o professor vai lá verificar se está todo mundo dormindo, alguma coisa assim. Se está no quarto, é uma coisa, né? Beleza. É uma situação que às vezes você não tem como evitar, às vezes é necessário, né? Mas tirando isso, então é melhor que o aluno e o professor não tenham esse contato no quarto. Outra coisa é você não deixar o seu filho na academia até mais tarde. Vamos supor que isso acontece muito. Quem trabalha em academia, quem dá aula, muitas vezes se depara com esse tipo de situação. Já acabou a última aula e tem que ficar esperando o pai de um aluno que atrasou e a academia fica aberta lá até esse pai poder chegar. Então é o seguinte, se você não vai poder buscar o seu filho no horário naquele dia, é melhor que você peça para o pai de um outro aluno que ele busque o seu filho, ou então você levar em um outro horário, se for possível, ou não levar naquele dia, para evitar de deixar a criança sozinha na academia com o professor. Se você é professor também, orientar os pais, falar, olha, se não dá para buscar no horário, não traz nesse dia por causa disso, explica. É importante explicar para não correr riscos. Às vezes pode ser que com você não vai acontecer nada, mas você não sabe o que outro professor ou instrutor que dá aula na sua escola vai fazer. Então orienta os pais para que não deixem isso acontecer. A mesma coisa, deixar seu filho pegar carona para casa com o professor. O professor mora perto, é caminho para ele, pedir para o professor levar. Melhor não. É a mesma coisa. Qualquer situação que você deixa o aluno sozinho com o professor, a criança sozinha com o professor, está correndo um risco, né? E os danos aí para a saúde dessa criança, desse adolescente, caso aconteça alguma coisa, vão demorar muito para serem resolvidos. É muito complicado, não vale a pena você correr esse risco. Então, toma esse cuidado. No meu artigo, você consegue
você vai ver quais são 11 sinais ali que você consegue identificar. Então você vai ver o ambiente da academia, se você encontrar esses sinais, você já vai ter uma ideia, você já vai saber mais ou menos ali o que você deve evitar, as academias que você deve evitar, né, os professores, tá? E uma última coisa que chamou a atenção é a questão de projeto social, né? Porque às vezes a escola vai lá, faz um projeto social com a ideia de ajudar crianças em situação de vulnerabilidade, e como elas já estão em situação de vulnerabilidade, eles podem usar muito disso podem usar essa vulnerabilidade, essa situação e esse, entre aspas, bem que eles estão fazendo para poder se aproveitar. Então, nesses casos, houve alguns casos, né, que foram denunciados que aconteceu isso. Crianças de projeto social acabavam sendo abusadas. Então, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes teve caso até de professor que comprava comida para a família daquela criança. Você nunca vai imaginar que a pessoa que te ajuda a sua família, compra comida para você, vai fazer uma coisa assim com o seu filho. Então, tem que tomar cuidado. Você pensa que mas é uma situação extrema e tal, mas às vezes você pensa que é caso isolado, mas isso acontece muito, muito mesmo. Então, vamos lá. Um outro cuidado, uma outra coisa que é importante que você faça é o seguinte, principalmente se você está afiliado a uma federação que tem relação com a Confederação Brasileira de Kung Fu. Bom, o Comitê Olímpico Brasileiro ele tem um curso de prevenção ao assédio e abuso sexual gratuito, e todas as entidades vinculadas ao COB estão sendo orientadas para que divulguem esse curso dentro da sua comunidade. Então, quem é atleta de Kung Fu e está ligado à Confederação Brasileira de Kung Fu, existe uma orientação para que todas as federações divulguem esse curso e as pessoas façam, os atletas, os alunos mesmo que não participem de competição, também professores, dirigentes, todo mundo precisa fazer esse curso. Inclusive, se você é atleta e quer participar do processo seletivo para a Seleção Brasileira de Kung Fu, você precisa fazer esse curso. Eles estão exigindo hoje, isso é muito importante. Eu vou deixar o link para esse curso no primeiro comentário aqui do vídeo, tá? Então, essa é uma maneira de você prevenir, porque ali vai falar vários sinais, como, por exemplo, algumas chantagens que os treinadores, os professores acabam fazendo com os alunos, que inclusive foram utilizadas nesses casos que foram denunciados. Então, como eu falei lá no início, existem padrões. Se você souber esses padrões, você consegue evitar, né, prevenir ou evitar ao máximo que esse tipo de coisa aconteça. Então é importante que você faça esse curso, independente de se você está afiliado a alguma dessas federações ou não, porque um abuso, o assédio acontecem em qualquer ambiente esportivo, academia, clube, como acontece em qualquer setor da sociedade. Então não tem por que ser diferente nas artes marciais. Então, bom, acho que basicamente é isso que eu tinha para falar. Procura seguir essas orientações, acessa lá o meu artigo para você saber alguns desses sinais. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e clicar no sininho para ativar as notificações dos próximos vídeos. Então, é isso aí. Grande abraço e até mais.